Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Felipe. Eu estou apresentando um resumo das aulas do professor Carlos Bezerra a respeito do Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial. Neste ponto, nós vamos tratar de Paulo VI. E muito interessante o início da fala de professor Carlos a respeito do que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos tratar agora de todos os papas, a começar por Paulo VI, e mostrar os seus frutos, né, que refletem aquilo que eles são. O agir segue o ser. A essência está no ser. Logo, o agir revela a sua essência. Portanto, algumas coisas serão ditas aqui a respeito dele que retratam qual é a sua essência, qual é a intenção mais profunda de Paulo VI. Bom, este fato eu achei por demais curioso. A tiara papal. A tiara papal é deposta num ato simbólico para dar aos pobres. A partir de Paulo VI, não se utiliza mais a tiara papal. É como quem tira o reinado da igreja sobre o mundo, né? E aqui é muito importante relembrarmos o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como vigário de Cristo na terra, ele representa, né, este reinado que deve exercer o seu reinado, mesmo que as pessoas não gostem da Igreja Católica. A Igreja Católica não foi criada para ser legal para todos os povos. E a retirada dessa tiara papal diz muito sobre a intenção do Papa Paulo VI ao longo do seu papado. Portanto, não será mais o foco principal o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim o reinado de uma religião mundial. Bom, além deste gesto simbólico, que pode parecer algo trivial, porém não é trivial, o segundo gesto simbólico seria essa utilização do yoshin. Passa-se a usar o yoshin, peitoral do juiz do sumo sacerdote, utilizado em sinal de uma vitória. É um símbolo, de fato, que os judeus carregam para representar esta vitória. E foi dado a Paulo VI, veja nas fotos aí, ele usando esse yoshin, que é um artefato completamente judeu, como quem ganha uma batalha está em comemoração, né? Os judeus estão pulando de alegria por conta dessa miscigenação religiosa entre o cristianismo e o judaísmo. Bom, outro símbolo por demais importante é a férula papal, que por conta do modernismo assume uma cruz de arte moderna. Veja que ela tem esse símbolo, né, de uma cruz com o arco dela um pouco envergado e Jesus numa postura de derrotado, de fracassado. Se pegarmos qualquer crucificação, qualquer imagem do crucificado antes de Paulo VI, nós veremos que serão imagens com uma dignidade. Jesus não está como quem arrastado para baixo pela gravidade, mas ele está lá crucificado com a sua dignidade, com o olhar lateral, o olhar lateralizado, com os pés cruzados uns sobre os outros, com a perna cruzada, e não com as pernas um pouco entreabertas, com essa postura com os braços esticados, como quem já está exausto e não aguenta mais. Isso diz muita coisa, pois representa de fato este fracasso da cruz, que é uma fala daquele decreto Nostre Aetate, que resume e condensa todas as ideias que serão trabalhadas no concílio. Recomendo a leitura deste decreto. Bom, a Sala Paulo VI. Aqui entra algumas observações que podem para alguns acharem perseguição, mas a Sala Paulo VI com aspecto de serpente. A arte moderna, a arquitetura moderna, conseguiu confeccionar esse aspecto de quem olha de longe, veja os dois olhos, as garras, né, os dentes da serpente ali ao fundo e o teto com esse aspecto de escamas de uma cobra.
Alguns podem achar implicação de minha parte. Nossa, mas como você implica com Paulo VI? Bom, eis a sala Paulo VI, né? A sala Paulo VI com uma visão do inferno, né? Isso daqui, gente, é algo horrível, não tem nem o que dizer, sabe? As pessoas podem achar que é implicação de minha parte falar da sala Paulo VI que tem um aspecto de cobra, mas isso aqui não dá para engolir. Com toda a riqueza e beleza da Igreja Católica, colocar essa sala com essa decoração para conferências papais é, no mínimo, falta de bom senso. Bom, e aí em 1965, Paulo VI vai à ONU e dialoga com eles de forma muito cordial, porém nos bastidores, conversas mais interessantes a respeito de uma nova religião mundial são feitas. E para confirmar que Paulo VI estava comprometido com esta nova religião mundial, ele vai a Fátima em 1967 com a irmã Lúcia, né? E essa irmã Lúcia, veja só, uma irmã Lúcia surge em uma visita de Paulo VI em Fátima. E o discurso de Paulo VI faz menção à paz mundial. Então seria já a aplicação prática, né? E justo em Fátima, veja, né? Fátima que é uma das revelações mais importantes de toda a história do catolicismo e que inclusive denuncia estes erros e apostasias que iriam acontecer desde 1960 por estratégia, digamos assim, ele vai a Fátima e mostra que os erros estão ocorrendo, né? Ou seja, essa ideia de religião mundial está ocorrendo. E um detalhe, essa irmã Lúcia é falsa. Existem fotos aqui que eu coloco que foram apresentadas pelo professor Carlos Bezerra, que já foi comprovado que são montagens. E como nós hoje em dia estamos bastante acostumados com imagens em celulares, fotos, eu acho que não há necessidade de muita perícia para perceber que essa foto é uma montagem, né? Você percebe pelo contraste de cores, enfim, é muito mal feito, não? Para a época serviu, né? Porque as pessoas não tinham esse convívio tão grande com fotografias. Imagino que seria fácil enganá-las com essas imagens. Mas aqui está muito claro que isso não é a irmã Lúcia e isso foi montagem. Bom, em 1968 é feita a alteração do rito e de ordenação também. Então, isso já vai criar certas dúvidas a respeito da legitimidade da ordenação sacerdotal. Em 1969 é promulgada a Missa Nova, a ceia, né, como assim é mencionado pelos próprios defensores do Concílio Vaticano II. E tudo isso é para trazer esse aspecto judaizante, essa missa judaizante. É muito importante que saibamos interpretar aqui os fatos, né? Existe de fato uma influência também anglicana, né? Se pegarmos a história da Igreja Anglicana, veremos que alguns elementos que a Igreja Anglicana fez ao longo da sua revolução na Inglaterra aparecem também aqui no rito de Paulo VI. Mas o intuito geral, não se esqueçam, sempre é um conceito judaizante, uma ceia apenas. O fato de ser uma ceia, para os protestantes, isso também é importante, porque eles não querem defender a transubstanciação da Eucaristia no ato de consagração do sacerdote. Eles julgam que aquilo é uma idolatria. Agora, para os judeus, isso é útil, falar mal da Eucaristia. Por quê? Porque negando a presença real de Jesus na Eucaristia, você nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que os judeus não querem. Eles querem que Jesus seja apenas mais um homem, que tenha vindo de uma relação sexual com José ou não, tanto faz. O importante é acreditar que Jesus foi só um homem legal e que nós estamos aqui apenas lembrando esta circunstância. Por isso a postura de voltar para o povo e não voltar para Deus, e essa fala constante de ceia, que eles vão insistir muito.
Bom, jogar a culpa da crise na igreja, na renovação carismática ou no comunismo, ou até mesmo na teologia da libertação, é uma visão simplista. Isso é o comentário de professor Carlos Bezerra, porque o problema é mais profundo. O problema se encontra nessa influência judaizante, nessa retirada da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e apenas retratar a sua humanidade, mencionar dos milagres como sendo mitos, enfim, uma negação completa da nossa fé. A união hipostática, que seria a união de duas naturezas, a natureza humana com a natureza divina, é literalmente abandonada. Com isso, você não precisa mais dizer que Nossa Senhora é mãe de Deus. Com isso, os dogmas de Nossa Senhora, virgindade em perpétua, a Assunção, a sua, a sua Imaculada Conceição, que é o outro dogma, todos são ali, literalmente jogados no lixo, porque o principal é a maternidade divina, Nossa Senhora Mãe de Deus. Agora, como Jesus já nem é Deus para os judeus, todo o resto é balela. E estas iniciativas, renovação carismática, comunismo, teologia da libertação, elas trabalham para esse profundo intuito, que é judaizar, esquecer de Jesus como sendo realmente Deus. Portanto, muito cuidado na hora de argumentar com outras pessoas, mostrando a real situação da nossa igreja. O problema não é a renovação, o problema não é o comunismo. O problema é esse judaísmo infiltrado na nossa igreja com o auxílio de maçônicos e comunistas. Que a Virgem nos conduza sempre para resistirmos ao máximo a esse rito maldito de Paulo VI. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.